relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Vamos partir do princípio que a história da ética teve sua origem pelo menos sobre um ponto de vista formal na antiguidade grega, através de Aristóteles, nos anos 384 a 322 a.C. E suas ideias sobre a ética, e as virtudes éticas. Na Grécia, porém, mesmo antes de Aristóteles, já é possível identificar traços de uma abordagem com base filosófica para os problemas morais e até entre os filósofos, conhecidos como pré-socráticos. Encontramos reflexões de caráter ético, quando buscavam entender as razões do comportamento humano. Então perceba que a ética, irmão, ela está relacionada ao comportamento humano. Por isso que é muito importante a gente termos cuidado, irmão, no comportamento. Por isso que a própria palavra de Deus nos diz com clareza, né? A respeito do entrar e do sair. Tem gente que entra nos lugares muito bem, mas quando sai deixa mau cheiro. Então isso é falta de ética. Você tem que saber entrar nos ambientes, mas você também tem que saber sair dos ambientes, para que as pessoas olhem para você e falem: poxa, rapaz, fulano, pense no comportamento, entrou aqui, saiu e tranquilo, deixou tudo certinho. Porque a pior coisa que tem é a pessoa entrar num ambiente e deixa tudo desmantelado. Aquela pessoa nunca mais vai querer você lá, porque você não fez nada, rapaz, deixou uma bagunça. Então a gente temos que ter muito cuidado com esses negócios. Não é isso, meus irmãos? Deixa eu continuar aqui. Me ajude aí, porque às vezes a gente vai aplicando. Origem da palavra ethos, grego, costume, hábito, disposição. Isso, rapaz, que benção. Já que o senhor está lendo aí, continue lendo para mim, por favor, bem alto. Mos, latim, vontade, costume, uso, regra. Daí temos que ética é a disposição ou vontade de seguir bons costumes ou hábitos. Percebeu? Ética é o que, varão? Volte aí. É a disposição. Peraí, a disposição ou vontade de se seguir sim, bons costumes ou hábitos. Olha aí, irmãos. Até nosso hábito está relacionado à ética. Ah, mas é o meu hábito, é o meu jeito. Mude. Porque você já ouviu falar, você já viu pessoas dizer assim: não, mas é o meu jeito. Você tem que ter cuidado. Você tem que mudar aquilo que atrapalha a sua ética. Vamos continuar? Definição. Sim. Ética cristã é o conjunto de regras de conduta para cristão, tendo por fundamento a palavra de Deus. Para nós, crentes em Jesus Cristo, o certo e o errado devem ter como base a Bíblia Sagrada, a nossa regra áurea de fé e prática. Então, meus irmãos, é muito importante que a gente possamos observar isso, porque às vezes as pessoas se perdem em pontos tão simples, varão, que às vezes poderia ser evitado, poderia ser mudado e não mudam. Tem que ter cuidado. Vamos lá, continue, por favor. Isso. A ética nos Sim. evangelhos, no Sermão da Montanha, Certo. encontramos as regras básicas do reino de Deus, traduzidas por Jesus Cristo. Trazida, né? Continue. A ética do Sermão do Monte Sim. e das demais partes do Evangelho é tão elevada que nem mesmo a maioria dos cristãos a tem levado à prática.
Então, meus irmãos, vamos dobrar atenção nesse ponto aqui. Eu vou voltar um pouquinho aqui, que eu preciso aplicar algo que o senhor leu, mas eu acabei passando despercebido aqui. Voltando aqui. Daí temos que, logo em cima, logo no comecinho, é a disposição ou vontade de seguir bons e hábitos. Dobre atenção. Definição. Ética cristã é o conjunto de regras de conduta para o cristão, tendo por fundamento a palavra de Deus. Para nós, crentes em Jesus Cristo, o certo e o errado devem ter como base a Bíblia. Você não pode dizer que algo é errado se a Bíblia diz que é certo. E você não pode dizer que algo é certo se a Bíblia está dizendo que é errado. Porque às vezes as pessoas querem ficar com as suas interpretações e as suas razões. Você não pode correr esse risco aí. O que a Bíblia diz que é errado, é errado. O que a Bíblia diz que é certo, é certo. Então, segue o errado quem quer seguir o errado. E segue o certo quem quer ficar com a Bíblia, com a palavra de Deus. Aqui, ó, vamos lá. A ética nos evangelhos, dobra atenção. No Sermão da Montanha, que foi o que eu falei logo de início aqui, né? Sermão da Montanha. É bom e importante que os irmãos leiam a partir do capítulo 5 de Mateus ao início do capítulo 8. É muito bom que os irmãos leiam passadamente esse Sermão da Montanha, que tem um estudo ali, um ensinamento muito épico para nossas vidas. Encontramos as regras básicas do reino de Deus, traduzida por Jesus Cristo. A ética do Sermão do Monte e das demais partes do Evangelho é tão elevada que nem mesmo a maioria dos cristãos a tem levado à prática, porque é pesada. Ética cristã, irmão, é exigência. E Jesus no Sermão da Montanha mostra muitas exigências ali, a respeito de como o cristão tem que estar. Então, a gente vamos ver ao decorrer da história que muitos não seguiram aquilo que Jesus ensinou. E nós temos que ter cuidado para seguir aquilo que Jesus ensinou. Exemplos. A justiça do cristão deve exceder as dos escribas e fariseus. Leia para mim Mateus capítulo 5, versículo 20. Quem está com a Bíblia bem rápido, leia para a gente ganhar tempo, que ainda tem 30 minutinhos só. Mateus 5, 20. O Evangelho de Mateus é o primeiro livro sinótico, é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que se a vossa justiça Sim. não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha que coisa. Perceba. Escribas e Fariseus. porque as pessoas pensam que fariseu é uma coisa ruim. Você está enganado. Fariseu eram os homens mais estudados que existiam naquela época. Às vezes as pessoas, como um ato de crítica de alguém, fazem que ele é um fariseu. Ele bem queria ser um fariseu. Fariseu era conhecedor. E Jesus vai dar um exemplo aqui, ó. O irmã Jaqueline está aberto novamente aí? Leia novamente, irmã Jaqueline, esse versículo para que os irmãos entendam que Jesus vai dar um exemplo e incluso estão os fariseus. Porque vos digo que se a vossa justiça Sim. não exceder as dos Escribas. e fariseus, Sim. de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha aí. Estava dizendo, vocês têm que seguir isso aí. Ô, irmão, o problema do farisaísmo, dobra atenção, o problema do farisaísmo era porque eles eram tão pegados à lei que eles começaram a atropelar, tentar atropelar os ensinamentos da graça. O erro é esse, que eles não aceitaram. Por isso que Jesus disse, vim para o que era, veio para o que era seus, mas os seus o não receberam. Mas tudo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque eles eram tão estudiosos a respeito da cultura judaica, a respeito dos pergaminhos, da Torá, da lei, que eles não aceitavam a graça. Então eles erraram aí, mas era um exemplo. E quando fala, meus queridos irmãos, isso aqui é muito importante. E quando fala a respeito deste ponto aqui,
está mostrando que você tem que seguir o exemplo. Em que sentido? Na ética, porque eles tinham muita ética. Que é um exemplo que eu lhe digo, uma coisa bem básica para você entender. A ética dos fariseus era tão grande. Por exemplo, quando eles chegavam dentro da sinagoga, quando eles chegavam dentro do templo, isso aqui é sério. Ele chegava ali, ó, dentro do templo. Sabe o que acontecia, varão? Era um silêncio geral. Se você soltasse uma moeda, ali, você escutava o barulho. Já imaginou? Você ouvia o barulho daquela moeda. Porque o comportamento deles era tremendo. Então, eles tinham os seus lados positivos, mas também tinham os seus lados negativos. Amém, meus irmãos? Quem somente olha para uma mulher, não é isso? Pensando em adulterar com ela, já adulterou. Aí tem gente que fala, não, nós estamos vivendo no tempo da graça. Estamos vivendo no tempo da graça. As coisas é mais fáceis. Foi não. As coisas foi mais difícil. Porque na antiga aliança, sabe como que acontecia? Se alguém fosse pegado em ato de adultério, morria o adúltero e a adúltera. Mas para isso eles tinham que o quê? Cometer a prática. Só que na nova aliança, leia aí por favor, Mateus 5, 28. Aqui não está falando da prática não, do ato sexual entre os dois ali não. Está falando do pensamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eita! É fácil isso aqui, não? É por isso que eu falo, irmão, ser cristão não é fácil não, mas é a melhor coisa para a vida do ser humano. E a gente pode cometer falhas nisso aqui? Pode, mas a gente não deve permanecer. E temos que ter cuidado, falhou Jesus tem de misericórdia. Porque se você cobiça, tanto a mulher como o homem, cobiça e deseja aquela pessoa ali, você já está adulterando. Isso eu estou dizendo não. Ah, mas eu não coabitei com a pessoa, não me deitei com aquela pessoa. Mas já está em adultério. Só por ter cobiçado na sua mente. Está aqui na Bíblia, irmão. Nós estamos lendo a palavra de Deus, está aí. Mateus 5, 28. Só é permitido o divórcio se o cônjuge, é isso? Pratica infidelidade. Porque hoje a maior moda que tem no meio evangélico é isso. A esposa ficou velha, o camarada quer uma novinha. A esposa agora não é mais um violão, virou uma jaquinha, uma melancia, então tem que ir em busca de um violão. Irmão, todo violão um dia quebra a corda, não tem como. Então fique com a sua corda quebrada. Não tem jeito. Porque hoje a moda é essa. Ah não, eu não quero mais. Tem gente que é assim. Olha, se você casa com uma pessoa só focado na relação sexual, no sexo. Porque o sexo é coisa boa, é coisa do céu. Foi Jesus que criou o sexo, irmão. Só se torna pecado quando é fora do casamento. Mas é sua esposa tem coisa melhor, irmão. Está acontecendo alguma coisa aí? Assim dá certo. Então, irmão, é muito importante. Mas hoje é moda. Pastores que têm 3, 4 casamentos já. Eu conheço. Aqui não prega não. Porque pode deixar a esposa e tentar levar confundir alguma pessoa aqui na igreja. Já tem um espírito diabólico na vida dele. As pastoras, pronto, tem pastor que tem 3, 4 casamentos. Aí vai o pastor, vou convidar o pastor para estar pregando na igreja. Aí ele já está pregando e já olhando para as irmãs. Quem vai cair na rede? Está repreendido, mas é uma pura realidade, irmão, que existe nesse Brasil. Não é brincadeira não. E eu estou falando para os irmãos, não é alguém que só mora, que viveu toda a vida aqui dentro de Belém Batateira, não. É de alguém que viaja, é de alguém que já andou estados por aí, eu sei a podridão que está por aí. Não é brincadeira, irmão. Deus dá uma bênção para você e você casou com uma bonequinha.
bonitinha, aquela coisa, ela vem entrando pela porta da igreja e você ficou maravilhoso. Ou aqueles que tiveram o privilégio de casar na igreja, aqueles que não, suponhamos você namora e aquela coisa bonita, vai para casa da mãe, da noiva, olha aquele violãozinho, aquela coisa perfeita, maravilhosa, e você já imagina um monte de coisa, e você já imagina casamento, e já imagina família, e não sei o que, aquela coisa tão bonita. Aí casa, o bucho cresce, quebra na hora, varão. As cordas se quebrou. O que acontece? A gente sabe, as irmãs sabem, tem irmãs mesmo que quando está gestante e que tem os seus filhos, não, quebra as cordas, mas não se solta as cordas. Mas já tem umas mulheres que se soltam as cordas, não tem quem controle mais. Eu quebrei tantas minhas que o povo pegou seu É sério, mas entendeu? Aí o que acontece? Aí depois fica, poxa, velho, eu casei com um violãozinho, pai, aí fica agora querendo botar pressão em cima da mulher para ela voltar ao que era ela. Meu filho, se ajeite. Você tem que entender, ela quebrou as cordas do violão, da guitarra, foi para te dar o maior presente que tu tem, que é os teus filhos. Agora valoriza. Aí tem uns camaradas aí, dentro de igrejas por aí afora, irmão. Eu conheço um trompa por aí afora. Quero mais nada, chegou atrás de um negocinho mais. Um violão novo, né? Está repreendendo. Isso irmão, adultério, isso é prostituição. Uma pessoa numa prática dessa, se não se arrepender, vai para o inferno. Vamos lá. Outro motivo, não tem respaldo nas normas de Cristo, em Mateus capítulo 5, 32, 19 e 9. Isso, perfeito. Qual é, irmão? O único ponto que a Bíblia, entenda, o único ponto que a Bíblia estabelece a respeito de um divórcio é sobre traição. Sobre traição. Eu sei que existem muitas igrejas por aí abrindo espaço para não sei o que, mas fulano não quer, é ruim demais, aquele homem é muito ruim. E por que você casou? Aquela mulher é muito ruim, por que você não olhou logo isso? Certo. Aí se enganou com a propaganda. Agora eu quero ver no joelho no chão quem se engana. Bota o joelho no chão para você ver se engana. Não se engana. Mas é isso que acontece. Então, você vai estar apto para casar novamente. Isso é ética, nós estamos estudando ética, porque tem pessoas que não têm essa ética, não. É um ponto de traição, se você não quiser mais se reconciliar com a pessoa, não aceitou aquela bagaceira, e você não quer mais, que isso nunca aconteça na vida dos irmãos, ou quando a sua esposa morre, ou seu esposo morre, você fica livre novamente. Aí a Bíblia aprova um novo relacionamento. Mas não quero mais porque a corda quebrou, e não quero mais porque não. Isso não pode, irmão. Valoriza a tua guitarra. Vamos lá. O falar deve ser sim, sim. O que disso passa é de procedência maligna. Mateus 5,37. Isso é ética cristã. Porque quem tem ética tem uma única palavra. É sim ou não? Você gosta de estar fantasiando as coisas. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Sim ou não. Pode, posso não. Vou. Vou não. Dá. Não deu, não deu. Agora vai contando aí. Vamos ver aí. Mas esse negócio vou ver é meio termo. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. O certo é amar os inimigos. Aí é forte, né? O certo é amar os inimigos. Bendizer os que nos maldizem, fazer bem aos que nos odeiam
e orar pelos que nos maltratam. Eita, irmão, isso é forte. Para a gente viver isso aqui, a gente temos que viver. Mas para a gente viver isso aqui, a gente temos que realmente nos quebrantar muito diante da presença de Deus. Porque às vezes as pessoas não esperam, a gente já fica... Eu oro por eles, para que eles Verdade. eu não sei se eu amo. Deus me perdoe. É forte, mas é realidade. Cristo manda que sejamos perfeitos como é nosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Não se deve julgar os outros. Mateus 7,1. Tem gente que é especialista em julgar os outros, é bom. Só devemos fazer aos homens o que querem que eles nos façam. Mateus 7,12. Só devemos fazer aos homens o que queremos que eles nos façam. Porque tem gente que é especialista em dizer, eu quero que você faça isso. Você fez o que por ele? Porque o que querem que os homens vos façam, tem um texto sagrado que diz assim, faça ele primeiro. Eu não posso exigir nada de ninguém que eu não faça. Eu não posso exigir do auxiliar Giovanni algo que eu não faço. Porque eu tenho que mostrar que eu sou exemplo. Os irmãos entenderam aqui, irmão? Isso aqui é coisa do céu, irmão. Isso aqui é relíquia. Ele é fiel. Ok. Se o irmão pecar contra nós, devemos perdoar sempre. Até 70 vezes 7. Mateus 18:22. Isso aqui é muito sério. Por quê, irmão? 70 vezes 7. Porque a gente sabe o quanto é complicado o ser humano. O quanto o ser humano erra com muita frequência. O quanto o ser humano ele tem essa facilidade de ferir, o próximo muito fácil. Por isso, bom é que não fira. Porque, irmão, depois de uma ferida aberta, você pode até liberar o perdão. Que tem que liberar o perdão, o abraço. Mas lembre-se de uma coisa. Toda ferida tem cicatriz. Você perdoa, mas nunca esquece. Então nós temos que ter muito cuidado para nunca ferirmos os nossos irmãos. Para não abrirmos ferida nos nossos irmãos. É melhor ficar com a boca fechada 24 horas por dia do que abrir e se perder. Quanto mais você falar, mais você comete erros. Quanto mais em silêncio você ficar, mais sábio você se torna. Isso é muito sério. Já percebeu que tem pessoa que fala muito? E quanto mais fala, erra. Quanto mais fala, erra. É melhor falar pouco e ouvir mais. Porque se você ouvir, você vai identificar os erros das pessoas. Se você falar, é elas que vão identificar os teus erros. Eita, glória a Jesus. É para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, versículo 21. Quando o cristão der um banquete, casamento, festa de 15 anos e etc., não deve convidar os amigos, os irmãos, os parentes, os vizinhos ricos, mas os pobres, os mancos e os cegos. Isso aqui é terrível. E agora? Isso aqui é sério, irmão, porque está em Lucas capítulo 14, versículo do 12 a 13. Porque na verdade a gente faz uma festa, a gente quer convidar as elites. Não quero convidar, eu quero convidar o presidente da república. Eu quero convidar o governador, o prefeito, não sei o que, vereadores. A gente não pensa isso? Pois é. A gente não pensa isso? Aí Jesus ensina diferente. Vai lá, chama os mancos, os cegos, os aleijados. Sabe por quê? Porque você nunca vai ver um cego, um aleijado, que você convidar, ele farrapar, ele vai vir. Ele vem, porque já fica um cego, não tem pra onde vai. Então eu tenho um convite. Fulano, me leva, tá na hora. É para, eu não saio de casa. Ele vai chegar na festa e vai mandar alguém levar ele. Eu quero ir para a festa, leva lá. Vamos lá. A ética nas epístolas. Primeiro,
Fazer tudo para a glória de Deus. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, não para a glória de homem. E nem para a sua glória. Para a glória de Deus. Se você fazer para a glória de Deus, Deus vai te honrar. Se tudo que você fizer, você fazer para a glória de Deus, Deus vai te honrar. Eu vou te dizer uma coisa. Tudo que você faz pela obra de Deus, dinheiro nenhum desse mundo paga o que Deus vai entregar para você. Digo isso porque eu vivo na pele. O que você faz pela obra de Deus, o dinheiro é banal para o que Deus vai fazer na sua vida. Irmão, vocês não deram glória numa palavra dessa. É porque esse beco não está aberto, senão eu tinha saído assim, ó. Isso você vai encontrar em 1 Coríntios, né, capítulo 10, versículo 31. Segundo, fazer tudo em nome de Jesus, dando graças a Deus. Colossenses 3,17. Fazer de todo o coração como ao Senhor. Colossenses 3,23. Tudo que você fizer, isso é ética, irmão, em prol da obra, faça de coração, como não ao pastor, mas como ao Senhor. Porque tudo que você faz aqui não é para mim. Até porque o que eu faço aqui também é para Deus. Tudo é para o Senhor. Amém, meus irmãos? Deixa eu pular a folha aqui. A hora vai embora, mas vai dar tempo. Em nome de Jesus. 2006, página 318. Isso aqui foi um ponto que eu extraí de um livro que me chamou muita atenção. Por isso que está desta forma aí. Eu identifiquei a página. Diz que o relativismo é uma concepção. Estou correto? Estou não? Quarta, fazer o que é lícito. Pulei. Perdão, irmãos. Perdão, irmãos. É porque tem umas folhinhas ainda, sabe? Vamos lá. Fazer o que é lícito e conveniente diante de Deus. 1 Coríntios 10, 23. Não dá escândalo aos mais. Não dá escândalo aos mais. Pior coisa que tem é escândalo. Irmãos, o tal do escândalo é terrível. O escândalo, ele afeta o corpo de Cristo por inteiro. Como assim? Deixa eu explicar. Se alguém cai no adultério, o nome da igreja vai para a rua. Porque quando diz assim, foi a fulana que adulterou. Da Assembleia de Deus ali em cima, né? Sim. Escândalo. Mais forte adulterar, o mais fraco é tudo em mesmo ramo. Exatamente. Era isso que eu ia falar. O diácono Jeremias está ligado. Porque veja só, e você é forte, por exemplo. Você é forte. E de repente, aqueles que são mais fracos, até se espelham em você, olham para você e falam, rapaz, é um exemplo, fulano ali. E de repente aquela pessoa comete algo, desmorona um pouco a fé das pessoas. Você já imaginou um pastor de igreja, ele cai em prostituição? Ele cai em adultério? Como que desmorona a fé da igreja? Por quê? Os irmãos, poxa, eu tinha um pastor como um exemplo. Eu tinha um pastor como um homem de Deus. Eu tinha um pastor como alguém que eu me espelhava. Vai afetar a sua fé. Não vai te arrancar da igreja. Não vai te arrancar da presença de Deus. Mas vai afetar a sua fé. Entendeu? Porque querendo ou não, por exemplo, acontece, né? Acontece uma coisa, por exemplo, o pastor farrapa, acontece uma falha, se prostitui uma coisa e outra. Vai ter pessoas que vão continuar caminhando, mas já tem outras que não vão ficar. Porque vai dizer, eu vou ficar ali não, pastor. Vai ficar com vergonha de vir para um culto na igreja, sim ou não? Pois é. Que ele já tem, inclusive tem por aí, né? O que é que ele vai passar para... Que vergonha. E o pior não é nada. É que tem pessoas, irmã Angélica, que sabem e vão ficar junto lá. Sabe, conhece. Isso só mostra que essas pessoas não têm caráter. Não tem caráter. Por quê? Bom, você sabe que uma liderança é podre. Você sabe que um pastor de igreja que está ali é um podre. E você vai lá se juntar a ele?
vai ficar leproso também. E outra coisa, e tenha cuidado, porque se ele já tem esse costume, essas pessoas tenham cuidado com as esposas. Vai trocar as ideias. Foi tá aí, irmão, Pai do Senhor. Pai do Senhor? Não é Pai do Senhor, não. A senhora pode vir hoje? Posso. A senhora pode. Aí de repente começa a mudar a voz. Irmã, Pai do Senhor. Começa logo, né? Mudar uma sensualidade na voz. Irmão, tem uns cabras tão safados dentro da igreja, irmão. Olha, tem uns camaradas aqui, no, vou lhe dizer, uns cabrabons de um pau, irmão. Uns cabrabons dos crentes, tudo ungido, cheio da unção de Deus. Fazer um corredor, tudo com a mão assim, bem forte, caliçada. Entendeu? Quando passar. Tem uns cabras tão ruins, irmão. E o pior não é nada, é que essas cambadas, pilantra, sabe o que acabam fazendo? Sabe o que acabam fazendo? Acabam manchando o evangelho. Aí às vezes, irmão, sincera, a gente não tem nada a ver. Os crentes. Aí os crentes. Jesus, vamos lá. Não fazer nada em caso de dúvida, não é isso? Romanos 14 e 23. É aquela pessoa que fica em cima do muro. Dúvida. Lembrar que vamos dar contas a Deus de todas as nossas obras. Isso está em Romanos 14, 11, 12, Eclesiastes 11, versículo 9. Evitar a aparência do mal. 1 Tiago 5 e 22. Isso é tudo relacionado à ética cristã. Porque um cristão, melhor falando, que tem ética, ele sabe que está o mal, você vai fazer o que ali? Perdão, irmão, perdão. Muito obrigado por nos informar. É 1 Tessalonicenses, gente. É porque a vista, eu vi Tiago aqui. Eu vi um G aqui, mas tudo bem. Questões éticas à luz da Bíblia. Daremos aqui uma síntese de algumas questões éticas, com algumas respostas indicadas por certas correntes e o fundamento ético para os cristãos é a palavra de Deus. Fazer-se necessário que essa seja interpretada apropriadamente, a fim de evitar excessos e pressupostos a priori. Toda a escritura é divinamente inspirada, a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16. Mas nem todos os textos têm o mesmo valor revelacional. Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. Ele mesmo afirmou que essas serão compreendidas a partir dele. Lucas 24, 32.